E nós voltamos a falar da morte de Rubem Aguirre, o ator que interpretava o professor Girafales no seriado Chaves. A notícia provocou comoção entre os fãs. Foi um dia de homenagens. Tá. Entre os fãs, um misto de nostalgia... Uma pessoa da minha infância, né? Vai ficar para sempre marcado. E de tristeza. Rodolfo não conseguiu conter as lágrimas. Bastante triste. Não esperava. Fazer o quê, né? Um dia a gente vai, né? É assim mesmo. Nesta exposição, na capital paulista, uma reprodução da famosa Vila do Chaves. Admiradores da turma aproveitaram para relembrar as histórias do professor apaixonado. Vim lhe trazer esse humilde presente. Professor Girafales, são tão bonitos. Bom, não tanto quanto a senhora. Espera na saída. E por algumas vezes sem paciência. Tá, já chega. E lembre-se de que ainda falta o exame de história. Mas sem truques, hein? Truques? Sim, faz perguntas de coisas de quando a gente ainda nem tinha nascido. Ele era a parte dura, ele era quem dava o puxão de orelha, mas era quem acabava ensinando também eles o que era certo e o que era errado fazer. Crianças, por favor, queiram tomar os seus livros entre as mãos. Enquanto tiverem os livros nas mãos, serão pessoas honradas, serão gente de bem. Em outras palavras, serão como eu. Essa foi uma das centenas de frases que ficaram famosas do professor. É impossível pensar nessa turminha sem os galanteios, sem os ensinamentos dele. Os rebeldes foram obrigados a levantar sem armas precipitadamente. Isso explica por que foram derrotados. E sabem vocês por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Júnior é do fã-clube Chaves e sua turma. Na casa dele, o professor Girafales está em fotos, bonecos, vídeos e nas lembranças. A gente se pergunta por que causa, motivo, razão ou circunstância ele nos deixou. Para esse casal aí, as lições mais importantes sobre amor e conquista vieram dele. Café não, mas flores foi o onde começou, né, nosso relacionamento, né, com um buquê de flores vermelhas, né, assim como o do professor, né. A notícia da morte também provocou inúmeras reações pela internet. Até o Senado fez uma homenagem ao professor. Para lembrar, para rir de um personagem eterno. Desculpe, eu não tinha reconhecido. Pensei que era outro senhor que visita a Dona Florinda. Outras informações sobre a morte do ator que interpretava o professor Girafales você verá no programa do Ratinho depois de Carrossel. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ficaram famosas do professor. É impossível pensar nessa turminha sem os galanteios, sem os ensinamentos dele. Os rebeldes foram obrigados a levantar sem armas precipitadamente. Isso explica por que foram derrotados. E sabem vocês por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Júnior é do fã-clube Chaves e sua turma. Na casa dele, o professor Girafales está em fotos, bonecos, vídeos e nas lembranças. A gente se pergunta por que causa, motivo, razão ou circunstância ele nos... E nós voltamos a falar da morte de Rubem Aguirre, o ator que interpretava o professor Girafales no seriado Chaves. A notícia provocou comoção entre os fãs. Foi um dia de homenagens. Tá. Entre os fãs, um misto de nostalgia... Uma pessoa da minha infância, né? Vai ficar para sempre marcado. E de tristeza. Rodolfo não conseguiu conter as lágrimas. Bastante triste. Não esperava. Fazer o quê, né? Mas sem truques, hein? Truques? Sim, faz perguntas de coisas de quando a gente ainda nem tinha nascido.
Ele era a parte dura, ele era quem dava o puxão de orelha, mas era quem acabava ensinando também eles o que era certo e o que era errado fazer. Crianças, por favor, queiram tomar os seus livros entre as mãos. Enquanto tiverem os livros nas mãos, serão pessoas honradas, serão gente de bem. Em outras palavras, serão como eu. Essa foi uma das centenas de frases que deixou. Para esse casal aí, as lições mais importantes sobre amor e conquista vieram dele. Café não, mas flores foi o onde começou, né, nosso relacionamento, né, com um buquê de flores vermelhas, né, assim como o do professor, né. A notícia da morte também provocou inúmeras reações pela internet. Até o Senado fez uma homenagem ao professor. Para lembrar, para rir de um personagem eterno. Desculpe, eu não tinha reconhecido. Pensei que era outro. E a gente vai, né? É assim mesmo. Nesta exposição, na capital paulista, uma reprodução da famosa Vila do Chaves. Admiradores da turma aproveitaram para relembrar as histórias do professor apaixonado. Vim lhe trazer esse humilde presente. Ai, professor Girafales, são tão bonitos. Bom, não tanto quanto a senhora. Espera na saída. E por algumas vezes sem paciência. Tá, já chega. E lembre-se de que ainda falta o exame de história.